Boa noite, eu sou o Rodrigo Carvalho dos Santos. Eu e o Eric Levi Barbosa dos Santos vamos estar apresentando agora o TIBD de Bancos de Dados Multimídia. E agora eu vou falar um pouquinho da definição de banco de dados multimídia. Mas antes de falar propriamente do banco de dados multimídia, eu vou dizer o que é um banco de dados. Banco de dados é um repositório estabelecido com uma coleção de dados organizado como uma estrutura para armazenagem de informações e com propriedades determinadas. Ou seja, você tem uma base de dados no qual você pode criar, deletar, alterar e manipular a base de dados, e também você tem ela em formato persistente. Banco de dados multimídia é o sistema gerenciador de bancos de dados, um SGBD, projetado para armazenar, recuperar, inserir, deletar e gerenciar variados tipos de dados multimídia, como, por exemplo, imagens, vídeos, documentos, formatos binários e outros formatos complexos de multimídia, como, por exemplo, CAD 3D e outras formas de renderização. Esse daqui é um exemplo de bancos de dados multimídia, são estruturados. Aqui nós temos como exemplo uma página web, e a página web tem um dado de multimídia, e esses dados aí, eles consultam uma base de dados. Nessa base de dados, eles utilizam várias técnicas, esses mining techniques, para eles poderem fazer salvar em um banco de dados, e aí eles salvam baseando em classificação, clusterização e alguma regra de associação. E também tem o sistema de gerenciamento dos dados. Aí tem a manipulação de dados, a indexação de multimídia, armazenamento ou metadado de gerenciador de metadados, e também tem segurança e integridade. Tudo isso daí envolve os metadados do banco de dados multimídia. Agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de bancos de dados multimídia. Nós temos a mídia estática, que são dados imutáveis, como, por exemplo, imagens, áudio, vídeo, e isso daí tem integridade e autenticidade preservadas, porque elas não são alteradas no banco de dados. A aplicação e gerenciamento de conteúdos, bibliotecas digitais, arquivos e históricos são alguns tipos de aplicações que é utilizado mídia estática. Mídia dinâmica são dados de mídia que podem ser alterados após a inserção. Isso também inclui os áudio, vídeos e animações. São necessários algumas redes sociais, em gerenciamento de documentos, em drives e versionamento de histórico. Mídia dimensional são dados de multimídia 3D. Eles é utilizado em CAD, em edição de imagens e vídeos e também em renderização. Eu vou explicar agora algumas vantagens. Recuperação baseada no conteúdo, compreensão de dados inteligente, recuperação eficiente, suporte a metadados detalhados, diversidade na aquisição de dados, facilidade de compartilhamento e controle. Agora eu vou passar para o Eric Levi Barbosa dos Santos e ele vai dar complemento nas vantagens. Olá, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric Levi Barbosa dos Santos e irei falar das vantagens daqui em diante. Uma das vantagens é a recuperação de conteúdo por banco de dados, que, como o banco de dados multimídia ele guarda vários tipos de dados, ele tem uma diversidade muito maior de dados para compreender e inserir no banco de dados, né? A recuperação acaba sendo eficiente para bibliotecas digitais, como estou aqui fazendo um joguinho, vou jogar um joguinho no PlayStation, por exemplo, jogar um jogo na Nintendo. O jogo está lá salvo no banco de dados para tu acessar através da nuvem, né? O suporte de material de pesquisa. Vou pesquisar, por exemplo, estou procurando, por exemplo, um filme no Netflix. Isso é um suporte de dados na pesquisa também, né? Ele também dá suportes a múltiplos de dados, tipo áudio, texto, um banco de dados de livros. Isso seria um banco de dados multimídia, né? E a facilidade de manipulação de uso também.
Agora, no próximo tópico, depois de vantagens, iremos falar sobre as desvantagens, né? Como o banco de dados guarda muitos dados, a complexidade do design é muito maior do que outros bancos de dados, né? Por causa dos seus grandes formatos. Também tem uma busca e recuperação lenta comparada a outros bancos de dados em questão de eficiência de negócio, se não for para pesquisa, para coisa que já está inserida no banco de dados, né? Devido à complexidade. E essas infraestruturas de bancos de dados, às vezes, é muito mais cara que qualquer banco de dados, porque, por exemplo, eu estou guardando jogos de uma biblioteca do PlayStation, por exemplo. Então, vários jogos seriam vários anos aí, jogos do PlayStation 1, 2, 3, 4, até atualmente o PlayStation 5. E o espaço de armazenamento como os vídeos, consomem muito espaço considerável grande. Por isso eles têm que usar serviços como de terabytes para guardar em containers gigantes de redes e posteriormente. Agora eu irei falar o próximo tópico, depois das vantagens. Os objetivos principais. O banco de dados multimídia tem como objetivo armazenar uma variedade de dados. Com um bom exemplo disso é na área de educação, por exemplo, guardar dados de pessoas que passaram por universidade, dados de científicos, dados de vacina. Alguém fez produzir lá um novo tipo de tapete, por exemplo, não reciclável, um novo tipo de cimento que usa coisas biodegradáveis também. Na área da saúde, quando você vacina alguém, a pessoa tem um dado daquela pessoa que ela toma tal vacina, por exemplo, do Covid, e nessas coisas. O entretenimento, agora eu expliquei a Netflix e a PlayStation, e por assim por diante. Agora vou passar a falar no próximo tópico também. Um exemplo de uso interessante que eu acabei falando foi da Netflix mesmo. A Netflix usa o banco de dados multimídia, né, para guardar seus dados, tanto para pesquisar, você quer precisar assistir algum tipo de filme interessante na Netflix, um filme, um documentário, aí esse filme está classificado por temas como a terror, a ação, às vezes é um seriado animado, um anime. Agora iremos passar para o próximo tópico, que é o último, né? As referências. Aqui estão as referências que nós fizemos no nosso estudo, os dois projetos, né? E que está a referência da Netflix, que ela usa, do próprio site da Netflix, que ela usa banco de dados multimídia. Agradeço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eric Barbosa dos Santos e esse é o Rodrigo Carvalho dos Santos. E obrigado por assistir a nossa apresentação.